o tratamento da família. A gente fala que é um ambiente que proporciona que a pessoa tenha ganho de peso ou reganho de peso, é um ambiente que vai estar contaminado com esse tipo de alimento. Então, não adianta querer que a criança não coma e você coma. Então, você precisa você precisa saber. É claro que desde pequeno, se você incentivar a criança a comer, ela vai com o tempo, vai se adaptando. Mas é importante que os pais também tenham essa consciência em relação à alimentação deles, para depois pensar na alimentação da criança. Ô, Everton, e o jejum intermitente? O que você tem a dizer? Polêmico. Ele gosta de polêmica, tá? Olha, funciona. É algo que funciona. Só que eu acho que o nosso corpo não foi feito para ficar sem comer. Eu sou dessa premissa. A gente precisa comer desde que seja de acordo com o que a gente precisa de fato. Existem estratégias que são importantes para fazer jejum, por exemplo, atletas em preparação, eles ficam bastante tempo sem comer. Mas num público geral, assim, se você tiver um acompanhamento também, para fazer o jejum você precisa ter um acompanhamento, eu não julgo, mas eu não recomendo. Eu acho que a gente precisa saber dosar tudo em relação à nossa alimentação, porque a gente precisa, nosso corpo é uma máquina, ele precisa de combustível, o nosso combustível é alimento. Você pode fazer alguns períodos, sei lá, você vai precisa emagrecer, ter uma perca de peso rápida, vai fazer um jejum para fazer, mas não é algo que você consegue manter a longo prazo, né? Se você ficar muito tempo sem comer, e depois se você fizer um jejum errado, você volta a comer, o seu corpo vai estocar aquilo em forma de gordura. O nosso corpo é inteligente, ele vai falar assim, ficou muito tempo sem se alimentar, quando vai comer ele vai estocar aquilo, para ele ter energia numa próxima eventualidade dessa. Existe um horário ideal para almoçar? Ou para se alimentar? Eu deixo para os meus pacientes no final dos planos alimentares que o importante é que ele faça todas as alimentações, independente do horário. O importante é que ele faça todas, de acordo com o que eu prescrevi para o objetivo dele. Então, vai depender muito da rotina da pessoa, né? A gente já procurando, quando o paciente nos procura, a gente procura saber, inclusive, quais os horários das refeições dele, para tentar encaixar de acordo com as necessidades dele ali do dia a dia. Mas é importante que você, como eu disse anteriormente, não fique muito tempo sem se alimentar. Para quando você chegar na próxima alimentação, você não tenha muita fome como a mais do que o programa. Tem semanas que vou almoçar 1h30, 2 da tarde, ou tem vezes que eu vou almoçar 11 horas. Eu percebi que depois de um ano pra cá, eu engordei um pouco a mais por esse motivo. Tem a ver por eu comer fora de hora e não ter uma regra? Tem a ver com o que você tá comendo. Porque, por exemplo, se você pode comer às 11 ou meio-dia, ou 1h da tarde, mas vai depender do que você costuma comer, geralmente, quando você tá nessa loucura. Uma bela de uma marmita. Porque o que eu falo sempre para os meus pacientes é se programar. Se você sabe que você vai ficar o dia todo fora, se programar anteriormente. Por isso que a gente fala, sempre compra uma balança. A balança é muito importante para pesar o alimento, porque às vezes você está comendo mais ou menos. Então a balança ela vai te dar um norte ali mais legal. E levar a marmita. Para você saber, se você sabe que você vai ficar o dia todo fora, se programar anteriormente para você comer saudável, legal. Assim. Tá, perfeito. Então isso não tem nada a ver com o que vai contar é a quantidade de, por exemplo, se você tá ganhando peso, o que vai fazer você ganhar peso? Você consumir mais e gastar menos. Então, se você estiver consumindo mais calorias e gastando menos calorias, é isso que vai fazer você ganhar peso, não o horário. Seu corpo não sabe o horário que é. Esse balanço. Se você estiver comendo mais e gastando menos, você vai engordar. Mas tem algumas refeições, assim, então, que são essenciais. Por exemplo, o café da manhã é essencial. Você pode comentar com a gente, pra você, as principais, assim? Olha, a gente fala que o ideal seria que as pessoas fizessem pelo menos umas 5 refeições por dia. Então, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. O café da manhã, o almoço e o jantar são as refeições maiores. Então, é onde a gente vai ter um aporte maior de calorias, um aporte maior de proteínas, carboidratos. E esses lanches devem ser lanches menores, que eles... Como que a gente pode dizer? Que eles ajudam o nosso corpo a aguentar até a próxima refeição maior. Então, todas as refeições são importantes, mas existem esses lanches intermediários que fazem com que você não chegue na sua próxima refeição com maior vontade. É importante o café da manhã. Para mim, se eu puder dizer, o café da manhã é a principal refeição. É o principal de todos. Porque é a hora que você está acordando para fazer suas atividades, você está começando o seu dia, você precisa daquela energia. Para escolher, assim, não existe uma principal, mas se for escolher, eu acho que eu colocaria o café da manhã como principal refeição. Existe uma dieta que você pode nos falar que serve para todo mundo? Não.
Não existe. Não. Cada pessoa tem Entendi. Por exemplo, até o remédio que a pessoa toma pode interferir no rendimento, na dieta dela. Porque existem alimentos que têm interação medicamentosa com o alimento. Então, por exemplo, se a pessoa toma um tipo de alimento, ela não pode comer certo tipo de alimento, porque ou pode interferir na absorção do nutriente, ou pode interferir no efeito do remédio, da medicação no organismo. Pode existir por um tempo, por exemplo, esses jejuns, essas dietas da moda, você consegue manter por um tempo, mas depois não vai funcionar, não vai ser efetivo, né? Existe algum suplemento, assim, que é essencial, que você recomenda? A creatina é o principal, assim. A suplementação, por exemplo, de whey protein. A gente suplementa para quem não consegue suprir as necessidades de proteína do dia. Então, por exemplo, uma pessoa que fica fora o dia inteiro, ela precisa consumir tantas quantidades de proteínas. Daí a gente vê que ela não vai conseguir suprir essas necessidades só com alimentação, daí a gente acaba suplementando. No âmbito hospitalar, tem um paciente que voltando a falar dos queimados, ele tem uma lesão gravíssima e ele precisa de mais proteínas para regenerar a pele. Então, só que a gente sabe que com a alimentação ele não vai conseguir. Daí a gente suplementa para ele, coloca um alimento, um hiperproteico para ele conseguir comer, para ele conseguir se recuperar melhor. Então, a suplementação ela é importante desde que você não consiga, de acordo com o que é prescrito de acordo com a sua refeição, com a sua alimentação. Traduzindo pra gente, assim, quanto que a gente precisa de proteína? Assim? Vai depender também. Não tem como dizer, vai depender porque a gente tem que levar em consideração fator injúria, se a pessoa está com algum problema, se tem febre, se está com inchaço, se está com edema, se a pessoa pratica atividade física, se a pessoa não pratica, se a pessoa, qual a idade, qual o peso. Então, tudo isso interfere, entendeu? Vai depender, não existe dizer, você precisa de 3 gramas de proteína por quilo de peso, por dia. Existem pessoas que vão precisar mais, existem pessoas que vão precisar menos. Mas não tem, assim, uma quantidade essencial, assim, que fala, pô... Geralmente a gente costuma colocar 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. É mais ou menos isso, assim. Para a pessoa que está internada, 1,5 gramas, mais ou menos a gente coloca o básico, assim. Para a pessoa que treina, 2,5, 3,0 gramas por quilo de peso. Por refeição? Isso. Não, pro dia todo. Pro dia todo. O que você acha sobre as dietas de detox? O nosso fígado já faz isso, né, pra gente. Matou agora. Essa por exemplo, o suco verde, ele é bom porque você vai colocar várias coisas lá dentro, vai colocar couve, vitaminas com a laranja, um monte de coisa, então ele vai te trazer nutrientes. Só que ele não vai fazer nenhum detox no seu corpo. Nosso organismo já faz isso todos os dias. Caramba. Por que a gente ouve tanto negócio de detox? Ele vai ajudar você a se hidratar, a ter um aporte maior de nutrientes, só que detox o nosso corpo já faz. Caramba. Mas o tabu acabou. Esse foi bom. E como combater, assim, o fake news, assim, da alimentação, assim, tipo... Isso é difícil. Esse é complicado. Principalmente para quem pessoas mais de idade. Minha mãe, por exemplo, às vezes eu falo uma coisa para ela vou procurar no Google, eu falo, mas eu sou nutricionista. Caraca, meu! Estudei para isso. Então é difícil. Daí ela fala, ela me liga às vezes, fala, Everton, eu vi não sei o que é bom para não sei o que. Eu falo, mãe, me passa, me mostra o que é isso. Daí eu falo, mãe, não tem nada a ver. Daí você olha lá, publicidade.